Olá, meus amores do signo de Libra, leitura coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus no signo de Libra. Aos novos aqui do canal, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, sejam bem-vindos ao canal Ana Luna Tarô. Meus amores, antes da nossa previsão, eu tenho alguns recadinhos importantes para vocês. Essa semana eu estou em semana de mudança. Então, em alguns signos, eu estou conseguindo intercalar, transmitindo a mesa na hora que as cartas caem. E depois a gente vai aqui para o nosso papo com os mentores, tá? Porém, como eu já estou com algumas coisas lá na Casa Nova, eu não consigo gravar para vocês dessa forma essa previsão. Eu espero que nas próximas tudo já esteja normalizado. Combinado assim? Amores, abrindo um portal de luz e consciência entre a minha consciência e a consciência coletiva do clã de Libra, pedimos aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, pedimos ao Pai, à Mãe, à fonte divina, guia, conexão, interpretação para essa leitura, mentores, o que temos para o clã de Libra, para esse momento de luz divina, com gratidão e luz. Vamos lá, meus amores, mais uma. Que a minha consciência se conecte com a sua consciência, Libra, e que eu possa te auxiliar nessa jornada, que a minha luz se conecte com a sua luz e que eu possa te auxiliar nessa jornada, à medida que as cartas forem saltando na mesa, eu vou falando para vocês o que nós temos aqui de energia, ok? Oi. Mentores, o que temos para Libra? Gratidão, a energia do 5 de paus, a energia da batalha. Libra, mentores com gratidão e luz, momento de luz divina de Libra. Mais duas cartas, eu tenho a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela é a que simboliza justamente o clã de Libra. E o arcano maior do louco em cima dela. O louco em cima da racionalidade, e embaixo tem aqui a carta da luta, como eu falei para vocês aqui, tá? A carta da luta é o 5 de paus. E aí eu tenho aqui, ó, a Rainha de Espadas, que representa Libra, e o arcano maior do louco que está acima dela, tá? Arcano maior, arcano da corte e arcano menor, nessa ordem, tá? Como o louco está regendo as energias aqui da Rainha de Espadas, então, meus amores, aqui eu tenho algo que tira você, Libra, do sério, tá? Ou é algo que tira vocês do sério, ou é um mecanismo de ação que leva vocês a passarem por cima até da racionalidade e tomarem uma decisão. Pode ser. Porque seguido aqui, o arcano menor, eu tenho 8 de ouros. Trabalho, a energia do trabalho, luta, trabalho, Rainha de Espadas, o arcano maior do louco. O que está acontecendo aqui, mentores com Libra? O enforcado, gratidão. Já mostro para vocês aqui, amores. Esqueci de mostrar. O enforcado, tá? Cai na mesa. Tô até tremendo, gente, com essa previsão. O que mais temos aqui, mentores para Libra, com gratidão e luz? Libra, mentores, gratidão. Duas cartas aqui. Meus amores, eu tenho Ás de Ouros, maravilha. Ótima energia, tá? Ás de Ouros, Ás de Copas. Mentores, Libra, momento de luz divina de Libra. 2 de ouros. E mais para Libra, mentores, com gratidão e luz, energias de Libra, gratidão. Caiu uma carta na mesa, eu já vejo, duas. Vamos lá. 4 de ouros e 2 de copas. Embaixo do deck, a Imperatriz. Aqui, amores, 4 de ouros e o 2 de copas. Eu não sei se eu mostrei para vocês o 2 de ouros, tá aqui, e o Ás de copas também, tá? A Imperatriz, e eu vou aceitar aqui no fundo o nosso valete de ouros.
Príncipe de ouros. Libra, aqui eu tenho vocês travando aqui um impasse, tá? Aqui eu tenho um duelo de razão e emoção. Libra atravessando um momento de duelar entre a razão e a emoção. Ao mesmo tempo que eu tenho Libra pisando agora na zona do entusiasmo, na zona da disposição, da vontade, da gana. O louco, ele traz isso com ele, tá? Ele é a pura vontade, ele faz só aquilo que ele tem vontade, por isso que ele é conhecido como arcano maior do louco, porque ele faz aquilo que dá nas ganas dele de fazer. Por isso que ele é o arcano do louco. O louco, ele não tem dono, ele não tem patrono, ele não tem nada disso. Ele simplesmente, ele é tido como louco, porque ele não obedece uma hierarquia, ele não obedece uma regência, meus amores. E aqui, o arcano maior do louco, ele traz com ele um conflito, porque eu tenho a energia dos 5 de paus aqui, abaixo dele, como eu mostrei para vocês. Então, ele traz aqui a energia do conflito, do atrito. Qual que é essa energia aqui? É uma quebra de lealdade, Libra. Tá? A única coisa que tira esse cara do sério aqui é a quebra de lealdade. A lealdade é o princípio do louco. Ele vem sempre acompanhado de um cachorrinho, tá? E o louco, o arcano maior do louco, ele é a numerologia 0. Ele é o primeiro de todos os arcanos, porque a gente tem depois o arcano número 1, que é o mago. Então, ele mostra o start, o ponto inicial, o gênesis, o início, a explosão, a luz, ele vem representando isso, tá? Ele vem representando a preparação para um novo tempo. O número 0, ele antecede o número 1. Depois a gente tem ali na cronologia o número 1. O número 1 já é o primeiro passo. Agora, o número 0, ele vem para a racionalidade, por isso que é louco, porque ele tem o domínio sobre a racionalidade perfeita e sobre a irracionalidade também perfeita. E a respeito dessa irracionalidade, eu tenho aqui uma quebra de lealdade. Uma quebra aqui. Alguém quebrando algo que é importantíssimo. Rainha de espadas, meus amores. Essa rainha, quando ela tem um pacto de lealdade com uma pessoa, ela não está brincando. Aqui, a rainha de espadas, ela é do tipo assim, se um matar, o outro vai lá e esconde. Ela é assim, o pacto dela de lealdade é vitalício. Lealdade mesmo, na íntegra. Ela é a rainha da lealdade, ela é fiel, ela é cúmplice. E aí aqui eu tenho uma quebra disso, uma quebra de lealdade, uma quebra de cumplicidade, algo que vem justamente para acionar o número 1. Então, na numerologia 0 aqui, Libra, existe uma questão de descontrole ou seu ou nosso, né? Uma vez que eu também sou do clã de Libra. Existe uma questão aqui de descontrole, um gatilho aqui que aciona um descontrole, ou o nosso descontrole, ou o descontrole da outra pessoa, e a gente tem que lidar com essa situação. Mas esse gatilho aqui, ele revela questões, atritos relacionados à ausência de lealdade, de cumplicidade. Então, o que eu tenho aqui basicamente é o quê? Você, Libra, colocando da sua parte, mas em contrapartida, a outra pessoa, ela não está na mesma energia. E aqui eu não estou falando que existe traição, porque os mentores não me revelaram a energia aqui do 3 de espadas, que seria o arquétipo que revelaria essa traição, entre outros arquétipos que poderiam estar revelando essa traição, não. Aqui, realmente, o que eles mostram é afastamento, tá? É uma necessidade de afastamento. A decepção, desapontamento, não necessariamente seja a nível íntimo, tá? O casal, o par de Libra aí, recebendo uma traição, mas recebendo uma notícia, um impacto de algo ali que faz com que vocês tenham aí um mecanismo de ação, tá?
O enforcado, ao lado do louco, me mostra algo aqui que necessita ser verbalizado. Então, aqui, essa quebra de lealdade faz com que Libra jogue as coisas na mesa. Ou até mesmo pode ser em formato espelho, tá, Libra, para alguns de vocês. A outra pessoa jogando coisas aí na mesa, ou jogando coisas aí na sua cara, que você vai ter que aprender ou ter um domínio de racionalidade para poder liderar aí essas emoções em relação a isso. O enforcado fala sobre a necessidade de verbalização, tá? Ele também traz uma nova visão, uma nova perspectiva para a sua vida. E o enforcado justamente está na linha central de luz de Libra. Então, aqui, librianos, eu tenho vocês enxergando fatos e coisas como antes você não enxergava. Expansão de consciência é uma energia forte, uma vez que eu tenho aqui a numerologia 12 na regência de vocês. A numerologia 12, ela é divina. Ela representa, ela é a pura representação do divino. O 12 é um número sagrado. E aí aqui, essa nova perspectiva de vida de vocês coloca vocês em incompatibilidade com essa deslealdade, com essa quebra de confiança aí que houve. Essa quebra de confiança pode ser no âmbito de família, pode ser no âmbito de negócios, oportunidades e parcerias. Também pode ser dentro de núcleos de convívio que você tenha, tá? Pode ser célula aqui, pode ser alguma religião, algum fator aqui envolvendo crença, grupos aqui de estudos, alguma coisa aqui, mas eu tenho uma divergência aqui, uma quebra. Pode ser aqui também, por ter o enforcado e o 5 de paus, que caia um véu aqui, tá? Então, Libra pensando que uma pessoa era tal coisa, era isso, era aquilo outro, então categorizou aqui uma pessoa e de repente cai o véu. Cai o véu e você se dá conta de que essa pessoa não era isso que você pensava, seja para bem ou seja para mal. Tá? Então aqui eu tenho uma verdade que chega, uma verdade que é revelada. Não é uma verdade que chega à luz, é uma verdade que já está na luz, só que Libra não enxergava. Presta atenção. 8 de copas, quando cai o 8 de copas, é uma verdade que chega à luz. Então é algo que estava lá escondido, lá no oceano escuro, e de repente chega à superfície e pá, todo mundo fica sabendo. Agora, a energia que eu vejo de vocês aqui não, Libra. É uma energia que ela existe, é uma energia real, é uma energia que outras pessoas, ou até mesmo as pessoas ao seu redor, todas têm consciência dessa energia, só que você não enxerga. Porque aqui os mentores mostram Libra enforcado, Libra necessitando dar uma volta aqui, olhar fora do seu cenário. Aqui, Libra, de repente, para vocês, a solução mais estratégica seja vocês se comportarem como as pessoas externas. Então, se você está com essa dificuldade no campo do trabalho, procura se projetar como sua gerente, como seu chefe, procura se projetar como a sua funcionária, se você é chefe, né? Ou gerente. Sabe, se coloque no lugar do outro. Se você vende algo, senta na cadeira do seu cliente. Se você presta uma consulta, senta na cadeira do seu consulente e olha para como ele te olha. Tá? Então, aqui, a necessidade de você se posicionar fora do seu cenário para que você possa enxergar com outros olhos a situação ao seu redor e ali sim você tomar suas decisões. Porque nesse posicionamento, uma verdade chega aos seus olhos, uma verdade que já existe, mas que você ainda não enxergou. O véu está diante de você. E esse véu, ele cai. Esse véu, ele revela. A revelação desse véu coloca vocês em duas etapas de novo início, tanto no início material quanto emocional. Ou reinício, pode ser para alguns de vocês. No campo das emoções, a energia do Ás de Copas me mostra um encontro e eu tenho aqui a Imperatriz, que é a nossa grande materializadora do tarô.
ela é a concretizadora de sonhos. A imperatriz é a que nutre, é a provedora, é a mãe Gaia. Ela representa o planeta Terra, a mãe Gaia, a deusa Gaia, que protege o nosso planeta. A grande provedora, a nutridora, aquela que sustenta, que nutre, que abre, que desbloqueia caminhos, terrenos, a grande deusa. Ela vem sempre no tarô em cima de uma base concreta. Ó, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Aqui, ó. Ela vem sempre no tarô em cima de uma base concreta. Essa base concreta mostra o quê? A solidez dela. A solidez dessa rainha. Ela nunca senta em um tom de madeira, ela senta em um tom de concreto, porque ela é sólida. Porque as questões com ela são permanentes, é vitalício. E é por isso que a rainha de espadas aqui de Libra está impetuosa. É por isso que aqui ela não vai deixar passar aquilo que não está sendo leal a ela. Se você está aqui porque a pessoa especial do seu coração é do signo de Libra e você escorregou, resolve. Resolve o seu problema. Escorregou de qualquer forma, tá? Seja que você deixou de responder uma mensagem, seja que você se pôs ausente, ou seja que você tenha feito até coisas piores ali, aqui é o momento de você ver uma estratégia importante para você não se perder com Libra. Porque a Rainha de Espadas, quando ela faz um corte, amores, aqui ninguém faz ela voltar atrás. Nem os arcanos maiores, as divindades. Aí aqui não adianta mais. Ela é inteligente, ela usa o direito que foi concebido a ela pelo universo do livre-arbítrio. E aí aqui ninguém muda a ideia dela. Então, realmente, eu tenho uma pessoa que, se tiver um olhar de uma nova perspectiva, ela não olha mais para trás. Essa rainha, ela olha para frente, ela olha para o futuro. Tá? Momento de vocês restaurarem aquilo que ficou para trás com Libra enquanto é tempo, porque aqui eu vejo que se Libra virar a chave, eu vejo isso, tá, amores? Eu vejo uma virada de chave aqui para vocês. As de ouros ao lado do dois de ouros, eu tenho aqui, e o valete de ouros, né? Então eu tenho essa tríplice aqui. Estão sendo emanados pela energia da grande imperatriz, tá? Então, uma energia bem material aqui. Eu tenho valete de ouros, né, ou pajem de ouros, como quiserem, as de ouros e dois de ouros. O valete de ouros, ele entra aqui como um provedor, como um investidor, tá? Ele entra depositando confiança, credibilidade, ele entra dinâmico, ele entra oferecendo aquilo que ele tem. Ah, pode ser um investidor que venha agregar valor capital para o seu negócio. Pode ser um investidor que venha agregar outros tipos de valores para o seu negócio, valor intelectual para o seu negócio, venha agregar a nível de projetos, venha agregar a nível de crescimento com o conhecimento dele. Mas aqui eu tenho uma pessoa que chega para somar e para aumentar no seu campo de negócios. Pode ser parceria, pode ser uma oportunidade chegando até você, que abre aberta aí nos seus caminhos. Pode ser também um novo trabalho que deixa até vocês indecisos aqui, o que vocês vão escolher, tá? Para alguns de vocês de Libra que estavam na energia do 4 de paus, tá? A energia da espera, o 2 de ouros mostra o seguinte: vocês esperaram bastante tempo, aqui eu vejo. A espera foi longa. Mas quando chegar, não vai chegar um, vai chegar dois. Sabe quando a gente está aquele tempo parado, o universo tá estudando a gente está estudando o universo, aí a gente está com aquela conexão interior, aquela força, criando aquela dinâmica, se dispondo a estar trabalhando e tudo mais, né? Se coloca disponível, aquela energia do colocar disponível. Sabe, meus amores, quem está aí querendo trabalhar as energias em relação, eu quero abrir uma porta de emprego, ou eu quero abrir uma oportunidade melhor, eu já tenho um bom emprego, eu sou grata, mas eu quero abrir uma oportunidade melhor. Olha, eu quero estar em tal lugar. Ao invés de você falar assim, olha, eu não tenho uma oportunidade, ou eu gostaria de uma oportunidade, se coloca disponível para o universo.
tá? Universo, eu estou disponível para essa oportunidade X. Eu estou disponível, eu estou aqui com toda a energia, me coloca para trabalhar nisso. Eu vou produzir, eu vou honrar, eu vou colocar. O valete de ouros, ele traz essa força aqui, tá? Ele é disponível. Ah, por que ele vem como pajem? Ele vem para servir. Pajem. O que é o pajem? Ele sempre está disponível. Então, ele é o arcano da corte, também vem para ensinar, é um arcano superior. E ele vem ensinar o que, Libra? Está disponível. Tá disponível para ouvir aquela pessoa importante? De repente, aquela pessoa, ela vai trazer para você, ela não é a sua oportunidade, mas ela traz para você a sua oportunidade de vida. De repente, aquela pessoa, ela não é a pessoa ideal para sua vida, mas ela cria laços que você se conecta com a pessoa ideal da sua vida, de repente até com a sua chama gêmea ou alma gêmea, através desse contato. Então, aqui, eu tenho algo que chega trazendo para vocês, um oferecimento. Para alguns de vocês pode ser um oferecimento emocional, tá? Eu tenho o Ás de Copas aqui trazendo um encontro emocional para alguns de vocês. Mas aqui a energia é muito forte, vocês tendo que lidar com uma revelação, lidar com um véu que cai, uma verdade que chega para vocês que já existia. Então, ou seja, tem aquela questão do, poxa, todo mundo estava vendo menos eu. Vocês vão ter que trabalhar essa energia. Eu tenho também aqui a oportunidade, quem estava na zona da estagnação, no campo das oportunidades, negócios, trabalhos e parcerias, agora passa a ter que lidar com a escolha, porque vai ter aí uma, duas ou mais oportunidades. A energia do 2 de ouros é a energia da dúvida. Ou seja, vocês estão em dúvidas, qual dessas duas grandes oportunidades que vocês vão querer, vocês vão pegar. Pode haver aqui vocês agregando, conseguindo conciliar essas duas oportunidades e trabalhar muito bem essas duas oportunidades. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É como a gente se conecta com a energia. Tá? Você começa a gostar de uma coisa e de repente você está comprando, você não tinha nada, mas de repente você tem uma, daqui a pouco você tem duas, você tem três, entende? Aqui a oportunidade, ela chega assim, Libra, é essa oportunidade X, mas essa oportunidade X, logo em seguida já chega a Y, já chega a Z, já chega a B, C, e aí você vai ter que peneirar aquilo que vem de melhor para a sua essência, garimpar o seu ouro, Libra, garimpar o seu ouro de oportunidades. Mas aqui, ainda bem que são muitas oportunidades, até a quantidade suficiente para você garimpar e ver aquilo que é melhor para você, tá? Valete de Ouros fala sobre garimpo, ele é garimpador, tá? Esse pajem. Meus amores, a energia do 2 de paus, a energia de um novo horizonte, de uma nova perspectiva, tá? A energia do 2 de paus, eu gosto muito dessa energia. Esse cara aqui, ó, ele tem um globo na mão, tá vendo? E ele olha lá para o globo terrestre, e ele olha para o horizonte, e ali ele está na zona do planejamento, da expansão. Ele está aqui para onde ele vai expandir, o que ele vai conquistar. Ele está na energia, na gana de conquista, na vontade, no desejo de conquista, na conexão com o mundo, na conexão com o coletivo, na conexão com as oportunidades. É uma leitura, Libra, que mostra vocês muito conectados com, assim, a chave vira, uma nova perspectiva, o véu cai, vocês se conectam com várias oportunidades aqui. Para alguns de vocês, eu tenho até vocês falando assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não falei com essa pessoa antes? Ou por que eu não fui atrás dessa oportunidade antes? Porque tá tão palpável, tá tão materializado, tá tão concreto aqui, né? Nós temos a Imperatriz, que eu vou falar para vocês, Libra, é o momento de vocês fazerem de tudo que vocês puderem para não perder o estímulo, porque eu vejo os mentores espirituais e os arcanos que regem as energias de vocês, arcanos de extremo estímulo, tá? O louco, ele é extremamente estimulado, o enforcado também, tá?
O enforcado, ele não tá nem aí, ele tá de cabeça para baixo, ele não tá nem aí, ele tá analisando, ele tá crítico. Pro enforcado, tá mais enforcado quem tá vendo ele do que ele próprio. E é por isso que ele não morre aqui na forca, ele fica lá. Ele não morre na forca. Alguém vai lá, os amigos dele conseguem ir lá e tirar, e todo mundo pergunta, por que você não morreu? Porque ele não focou na forca. Ele focou no cenário, ele focou em ver as pessoas de cabeça para baixo como que eram ali. Depois ele volta e conquista o reino inteiro, tá? Ele é louco e tudo mais no começo. Aqui, aí depois ele vai ser enforcado. No enforcado, quando ele entra como enforcado, que ele chega como enforcado, porque ele fala aquilo que não deveria e afronta o rei e cobra ali, porque que o rei não faz mais pelo reino e tudo mais, ele é levado à forca. A livre expressão do enforcado leva ele para a forca. Por isso que ele é sufocado, para não falar, para não verbalizar, para não contar, para não falar aquilo que tem dentro da consciência dele. Aqui eu tenho aquela questão de Libra, ver coisas erradas, coisas que não estão certas ali, você podendo até falar e evitando falar. É o enforcado, tá? E aí depois ele vai ser enforcado, todo mundo vai dormir, acaba esquecendo ele lá, e ele não morre. Ele fica lá, ele fica de cabeça para baixo, ele é pendurado de cabeça para baixo até morrer. E ele não morre. Até que vai todo mundo no reino lá dormir, os amigos dele vão lá, porque ele tem muitos amigos, esse cara aqui, tá, o enforcado. Ele tem uma outra visão, então ele atinge pessoas, assim, ele é muito conquistador, ele consegue, as amizades dele são muito leais a ele. Aí as amizades, os amigos dele vão lá, mandam uma flecha aqui na corda, ele cai no chão, se desamarra e sai andando e pronto. Aí, como que você sobreviveu? Eu não foquei no problema, eu foquei na perspectiva. É a lição desse arcano. Gostaram de saber a história do enforcado? Meus amores, vocês estão gostando das histórias do tarô que eu conto para vocês? Que eu pego uma cartinha específica e vou na guia dos mentores para contar para vocês? Me deixa saber aqui nos comentários, que eu vou adorar saber se vocês estão gostando dessas histórias para trazer mais desse conteúdo aqui para vocês, tá? Sobre a agenda, tá? Essa semana eu tô com semana de mudança, a minha agenda tá mais liberada, porque eu bloqueei a minha agenda de trabalho e de estudo, então a minha agenda para as consultas está aí mais liberada, vocês podem agendar a consulta que eu atendo vocês com o maior carinho do mundo, tá, amores? Pedidos de orações, eu me coloco à disposição de vocês para fazer as orações que vocês necessitam, é só colocar aqui nos comentários o seu nome, ou sigla do nome, ou até mesmo pedido de orações, eu vou ter o maior carinho do mundo estar orando por vocês. Sou eu mesma que curto cada um dos comentários e eu estou esperando vocês lá na minha rede social, o link está aqui. Minha rede pessoal está aberta para vocês irem lá, minha vida está lá, livro aberto para vocês. E também a minha rede aqui do Tarô, Ana Luna Tarô também, está aqui no link, é só vocês clicarem lá. Falta vocês irem lá e me seguir, a gente poder conversar de uma forma mais íntima. Meus amores, um beijo grande no coração de vocês. Eu espero vocês até a nossa previsão. E vamos encerrar agradecendo aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, agradecendo ao Pai e à Mãe, a fonte divina, pela conexão com essa leitura. Namastê, Libra! A gente se vê na nossa próxima previsão. Beijo grande no coração de vocês.